Olá, nós vamos falar sobre gesso projetado. O gesso projetado é um sistema de revestimento à base de pasta de gesso aplicado por projeção mecanizada para alvenarias de blocos cerâmicos e de concreto, pilares, vigas e lajes de concreto armado em áreas internas de edifícios. A pasta de gesso é lançada mecanicamente sobre a alvenaria e as demais etapas de acabamento do revestimento de gesso são iguais às do processo convencional, com emprego de taliscas. Características técnicas. A composição do gesso projetado é calcário, gesso em pó e aditivos. Os aditivos são responsáveis por determinar o tempo de trabalho, a aderência ao substrato, a dureza e a resistência. Algumas normas são utilizadas para o desenvolvimento do produto e sua execução, como a NBR 12117, a NBR 12128, NBR 12129 e NBR 12130, que são para o desenvolvimento do produto. E as normas NBR 13867 e 13529 são a respeito da execução. Etapas de produção. As etapas de produção de gesso projetado são preparação da superfície, execução das taliscas, execução das mestras, preparação da pasta, projeção da pasta, sarrafeamento e alisamento. Para a preparação da superfície. A superfície que vai receber o gesso precisa de poucos preparos prévios. A superfície deve ser rugosa ou absorvente. Portanto, para aplicação sobre estruturas de concreto, vigas, pilares ou lajes, deve ser prevista a aplicação de uma camada de chapisco rolado. Em caso de aplicação direta sobre a alvenaria, não é necessária nenhuma preparação. Todos os componentes metálicos, pregos, arames, barras de aço devem ser retirados ou pintados com tinta anticorrosiva, Zarcão, para não surgir pontos de ferrugem posteriormente. Execução das taliscas. A talisca de gesso, assim como utilizada no emboço simples, deve ser utilizada para a moldagem da mestra. Para a definição dos pontos da talisca, deve ser levado em consideração as medidas internas do cômodo e o prumo das paredes. A espessura máxima recomendada para cada camada de gesso é de 20 mm, portanto, para taliscas com espessura maior que 20 mm, deve ser aplicada mais de uma camada de gesso. Execução das mestras. As mestras servem para marcar as áreas de projeção e definir a espessura final da camada de gesso. Devem estar bem alinhadas e aprumadas para garantir perfeito acabamento. A mestra deve ser executada com uma antecedência mínima de 12 horas em relação ao início da projeção. A distância entre as mestras deve ser no máximo de 1,5 m. Preparação da pasta. A preparação da pasta de gesso deve ser feita pela própria máquina. O profissional deve colocar o gesso em pó dentro do compartimento da máquina e conectá-la à mangueira de água. A mistura e a dosagem é realizada pelo equipamento e podem ser alterados conforme programação do profissional. Projeção da pasta. A aplicação deve ser realizada em jatos horizontais, levemente sobrepostos, de cima para baixo. A aplicação deve ser feita com o bico de projeção a cerca de 20 a 30 cm da parede. Cada camada deve ter uma espessura de no mínimo 5 mm e no máximo de 20 mm. Para as mestras com espessura acima de 20 mm, aplicar mais de uma camada. Sarrafeamento. O sarrafeamento é realizado com uma régua de alumínio do tipo H. O procedimento deve acontecer imediatamente após a projeção do gesso em cada plano. O excesso de gesso presente entre as mestras deve ser retirado e a superfície deve ficar o mais regular possível. Se após o sarrafeamento for verificado falhas, uma nova projeção deve ser realizada imediatamente para a correção. As sobras da pasta não podem ser utilizadas para acabamento. Alisamento. Aproximadamente 2 horas após o sarrafeamento deve ser iniciado o alisamento. Existem algumas possibilidades para a realização do alisamento e do acabamento final. Desempenadeira de espuma rígida, umedecida, aplicada em movimentos circulares. Desempenadeira de PVC, utilizando a pasta para correções. E desempenadeira de aço lisa, utilizando da pasta para realizar as correções. Ferramentas para execução do serviço: esquadro de alumínio, nível de bolha, fio de prumo,
desempenadeiras de aço, espuma rígida e PVC e régua de alumínio. Máquina de projeção, trena e linha de pedreiro. Por que utilizar o gesso e não o reboco tradicional? Vantagens do gesso: rapidez na aplicação, economia de tempo e custo, bom acabamento da parede e substituição de 3 etapas, que são chapisco, emboço e reboco, por uma única, nesse caso, apenas o gesso. Desvantagens: não pode ter contato com umidade, por isso não pode ser utilizado em paredes externas e possui uma menor resistência. Por que utilizar o gesso projetado e não o aplicado manualmente? O gesso projetado possui uma produtividade maior do que a do gesso manual. O projetado possui aproximadamente 50 metros quadrados por dia para o profissional, enquanto o manual possui apenas 20 metros quadrados por dia. Além disso, cada máquina é capaz de atender 4 profissionais, ou seja, uma produção diária de 200 metros quadrados dia. Assista agora um vídeo do Instituto Pini explicando como funciona o método do gesso projetado. Para este passo a passo, você vai precisar de balde, espátula, raspador, desempenadeira de alumínio, régua com seção H, trena, luvas, capacete, óculos e protetor auricular, além, é claro, da máquina projetora. Com o próprio gesso, aplique na parede uma talisca feita com um recorte de cerâmica. Ela serve para moldar a guia mestra, que indica a espessura do revestimento. Com uma espátula, carregue a régua com gesso. Depois, posicione a carregada na parede junto às taliscas para fazer a guia mestra. Pressione até que a camada de gesso ganhe a espessura da talisca. Retire o excesso de gesso com a espátula. Espere o gesso secar e depois retire a régua. Note que o espaço entre as mestras deve ser menor do que o comprimento da régua, para que seja possível sarrafear o gesso projetado. Alimente a máquina desligada com o gesso em pó. Ela também pode ser carregada em funcionamento durante a execução do serviço. Comece a aplicação com jatos horizontais, levemente sobrepostos, de cima para baixo. Com a régua, sarrafeie cada trecho logo após a aplicação. O procedimento pode ser repetido algumas vezes se necessário. Após a secagem, passe a desempenadeira lisa para dar o acabamento. Use uma mistura um pouco mais líquida do que a do gesso usado na projeção. Por fim, elimine o gesso da máquina e faça sua limpeza com água até que ela saia visivelmente limpa.